Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Hoje vamos continuar falando um pouquinho ali sobre o que aconteceu, não é, com a Academia de Platão após a morte de Platão. Então estamos tratando ali de alguns autores, alguns filósofos que assumiram a direção da Academia de Platão após a morte de Platão. Após a morte de Platão, quem assumiu a academia foi o seu sobrinho Espeusipo. Após a morte de Espeusipo, quem assumiu a academia foi Xenócrates, que foi o autor que nós discutimos na aula anterior. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esses autores que foram assumindo a escola, a academia de Platão. Hoje nós vamos terminar de falar um pouquinho ali da antiga academia, desses sucessores, porque justamente após ali uma série de período de tempo, a Academia de Platão começou a tomar outros rumos, rumos assim que de certa forma já não estavam, digamos assim, relacionados com o pensamento ou com as ideias de Platão. Mas a gente vai falar sobre isso na aula de hoje. Tá? Estamos na aula de número 64. Hoje vamos falar um pouco sobre o Polemon, o Crantor, o Crates e o Arcesilau. São 4 autores ali que estão, digamos assim, inseridos dentro da Academia de Platão. 3 deles foram os escolarcas, digamos assim. Escolarcas é aquele que, de certa forma, dirige uma escola. Foram aqueles que dirigiram a escola de Platão. O Polemon dirigiu a escola de Platão após a morte de Xenócrates. O Crates dirigiu a escola de Platão após a morte de Polemon, e o Arcesilau, ele assumiu, digamos assim, a escola de Platão bem depois, e com ele, na verdade, termina a história da antiga Academia de Platão, porque a história da Academia de Platão, na verdade, ela tem ali 4 fases. Nós estamos tratando aqui da fase antiga, depois vai ter uma fase média, e depois a nova academia, que ela tem ali 2 fases distintas, mas nós vamos falar sobre isso ali dentro da nossa aula de hoje. Então vamos iniciar ali falando um pouco do Polemon. Polemon de Atenas nasceu por volta de 314, teria falecido em 270 a.C. Ali teria uma imagem de como teria sido o Polemon. Então, após a morte de Xenócrates, ele se tornou diretor da academia. Então, o Polemon, ele era um discípulo, de certa forma, direto ali do Xenócrates, e após a morte do Xenócrates, foi o Polemon quem assumiu a academia de Platão. Então, depois de uma juventude desordenada, foi radicalmente transformado pelas suas relações com o Xenócrates. Então, conta a história que o Polemon, ele era muito levado, digamos assim, à devassidão, gostava muito, digamos assim, de bebidas alcoólicas, ele bebia muito, era um beberrão, e justamente um dia ele estava bêbado, parecia que ele tinha por volta ali dos 29, 30 anos, ele estava bêbado e entrou dentro da academia onde Xenócrates estava dando uma aula, e lá, né, como um bom bêbado, ele começou de certa forma ali a tirar sarro, digamos assim, dos ensinamentos do Xenócrates, o que deixou todos os outros discípulos ali revoltados, indignados, mas o Xenócrates acabou de certa forma ali respondendo, tratando ele de uma forma que ele não esperava. E o Polemon acabou, de certa forma, se surpreendendo com as respostas que Xenócrates, de certa forma, estava ali dando para ele, ali, apesar do Polemon estar, de certa forma, bêbado ali, atrapalhando as suas aulas. E a partir disso, Polemon ganhou um grande respeito pelo Xenócrates e parece que teria largado a bebida, largou o alcoolismo e se dedicou plenamente ali à filosofia. E quando Xenócrates faleceu, o Polemon foi aquele que assumiu a academia de Platão. Então o Polemon mudou a vida justamente ali para seguir uma vida filosófica, seguir uma vida ali em torno da filosofia. E daí o que ele contribuiu? Qual foi a contribuição do Polemon para a Academia de Platão? Ele procurou pôr o seu ideal de vida na calma e na imutabilidade do humor. Então o Polemon ele trabalhava ali dentro de uma perspectiva mais ética. Ele acreditava que, de certa forma, a filosofia ela deveria ser mais prática do que intelectual. Então, de certa forma, ele deixa ali de lado a lógica, a dialética e parte para uma perspectiva ética, onde o ideal da filosofia é justamente a prática. A boa filosofia é aquela que você pratica. No seu ensino, predominantemente moral, consistia em afirmar a exigência de uma vida conforme a natureza.
Então o Polemon, ele, de certa forma, ali começa a flertar muito com as ideias da filosofia cínica, do cinismo. Era o cinismo que defendia o ideal de volta à natureza, de viver conforme a natureza, conforme nós vimos lá em Antístenes e também nós vimos no Diógenes, assim como nos outros cínicos que nós tratamos também. Então o Polemon, de certa forma, ele volta um pouquinho ali para o cinismo, afirmando que a vida deve ser vivida conforme a natureza, tá? Após, digamos assim, a morte do Polemon, quem assumiu a escola foi o Crates, tá? Mas, além do Crates, o Polemon tinha outros discípulos. Um desses discípulos era o Crantor, Crantor da Cilícia. Não tem uma imagem de como ele teria sido, mas a única coisa que se sabe ali mais ou menos é a data de nascimento e morte dele. Então ele teria nascido por volta de 344 e falecido em 275. O Crantor, ele é importante porque ele iniciou a série dos comentadores de Platão. Então ele foi um filósofo, ele foi um pensador que leu as obras de Platão e começou a fazer comentários sobre essas obras. Em especial a obra Timeu. Ele é muito conhecido por ter sido o comentador do Timeu. E justamente ele também, né, ele defende ali a existência de Atlântida. Lembrando que no Timeu que Platão fala sobre Atlântida, que é aquela cidade perdida, que aparece lá no Timeu justamente como uma das cidades que teria guerreado lá com a Atenas primitiva, mas o Crantor, ele defende realmente a existência de Atlântida. Além de ter sido um comentador das obras de Platão, o Crantor fundou ainda um gênero literário que mais tarde deveria se tornar famoso, o das consolações, com seu livro sobre a dor. Então, o Crantor, ele inaugura um gênero literário novo, que é o das consolações. Tá? O que é essas consolações? Primeiramente, nessa obra de Crantor sobre a dor ou sobre o sofrimento, ele teria escrito essa obra para um amigo dele que teria perdido o filho dele faleceu. Então o Crantor escreve essas consolações ali justamente para aliviar a dor daquele amigo que perdeu o filho. Então o Crantor, o que ele faz ali? Ele reúne tudo aquilo que a filosofia trouxe até então sobre a vida e a morte e justamente escreve uma obra para tentar aliviar a dor do seu amigo que tinha perdido o seu filho. Mas isso se tornou muito famoso, se tornou muito, digamos assim, apreciado dentro da antiguidade. Muitos filósofos escreveram diversas consolações. Quem deixou isso famoso, digamos assim, na antiguidade foi o Cícero. O Cícero também é um filósofo romano que nós vamos tratar, também escreve consolações. Ele teria escrito uma consolação para ele mesmo devido à morte da sua filha. Também vai ter lá na Idade Média o Boécio, que teria escrito as consolações também, justamente ali naquele momento que ele havia sido preso injustamente. Então as consolações são um gênero literário que tratam justamente de aliviar uma dor, aliviar a dor a partir de algum remédio. Que remédio? Não precisa ser um remédio pensando assim, é uma aspirina, é um antidepressivo, isso aqui. Não, o remédio é a própria filosofia, tá? É a filosofia ali com o seu ensinamento, com as suas ideias, que justamente vai aliviar a dor, tá? A dor pode ser pelo luto, pela morte, pela separação, pela perda de alguma coisa, pela perda de um ente querido, pode ser por uma desilusão. A consolação ela serve para uma série de coisas, tá? Pode ser consolação sobre a velhice, sobre a doença, tá? Então acho que é mais ou menos essa ideia ali. O Crantor teria fundado esse gênero literário. Um fragmento desta obra, né, essa obra parece que foi perdida, tá? E o fragmento que sobrou desta obra trata do papel que a dor física se destina a cumprir como defensora da saúde e a dor moral como libertadora da animalidade. Então ali parece que ele já vai trazer uma ideia de dor física e dor moral. A dor física é aquela dor do corpo, tá? E defensora da saúde. Não se sabe ao certo ali justamente o que ele está querendo dizer com dor física e dor moral, justamente porque se perdeu ali todo o contexto da obra, mas se trata mais ou menos de trazer uma ideia, digamos assim, de que existem diversas formas de dores, tá? E elas se reduzem à dor física e à dor moral. Por que a dor moral é libertadora da animalidade? Pelo que eu procurei ali, é muito escasso, digamos assim, as explicações sobre esses fragmentos, mas a dor moral, ela justamente ajuda o ser humano a vencer todos aqueles instintos, né? Digamos assim, a dor moral é aquela dor que faz o ser humano refletir justamente ali sobre o sentido da sua existência, sobre a forma como ele deve agir depois de ter perdido alguma coisa, perdido algum ente, etc. Isso que diferencia ele de um animal, tá? Mas é muito escasso, digamos assim, as explicações
explicações sobre essas questões, tá? Porque justamente a obra do Cantor se perdeu. Também sabe-se ali, segundo alguns comentadores, que ele imaginava que os gregos, reunidos numa festa, viriam desfilar ante si os diversos bens que aspiravam ao primeiro prêmio e o disputavam, tá? Então, para o Cantor, quando se trata, digamos assim, da questão dos valores da existência, do sentido da existência, justamente o que o homem deve buscar. Então, para ele, em primeiro lugar, o homem deve buscar a virtude. Depois da virtude, o homem busca a saúde. Depois da saúde, ele busca a riqueza. A riqueza está lá em último lugar. Então, a primeira coisa que o homem deve buscar para uma vida feliz é a virtude. Isso aí segue bem, digamos assim, a linha lá do pensamento de Sócrates e de Platão, que afirmavam que a vida feliz coincidia justamente com a virtude, que é o melhoramento do homem. Então aqui o Cantor também traz essa ideia de que a virtude é algo que o homem deve buscar em primeiro lugar e depois ele busca todo o resto, incluindo a saúde, tá? Essa aqui é uma perspectiva bem interessante. Talvez isso tenha um pouco a ver com a questão ali da dor física e da dor moral que eu trouxe, justamente porque na verdade com a virtude, o próprio homem, ele pode, de certa forma, ver ali um sentido para a dor física e para a dor moral. Com a virtude, o homem compreende, de certa forma, ali o seu lugar no mundo, o seu lugar no universo, e sabe justamente ali pelas condições, pelas coisas que ele vai ter que passar. E que, de certa forma, isso aí não representa o fim do mundo, tá? Então, acho que seria mais ou menos essa a ideia. E daí depois, ali, com a morte de Polemon, quem assumiu a escola de Platão ali, tá, foi o Crates de Atenas. Não confundam com o Crates de Tebas, que é o cínico. O Crates de Atenas. Só sabe-se que ele teria falecido ali por volta de 260 a.C. Tem ali uma imagem de como teria sido o Crates. O Crates, ele era amigo íntimo de Polemon, tá? Na verdade, o Crates, ele era um herômeno de Polemon. O que é o herômeno? O herômeno era aquele jovem, aquele adolescente que mantinha relações de amizade e relações, digamos assim, de amor com o seu mestre. Para os gregos era muito comum que um jovem, um adolescente, ele tivesse ali relações com um homem mais velho, com um homem maduro. Essa era uma forma de educação ali dos gregos. Então, obviamente, ele tinha intimidade, tinha a questão sexual, mas também tinha toda uma relação ali de amizade, de fraternidade do herômeno para o Erastes, né? Se não me engano é Erastes o nome daquele que é o adulto dentro dessa relação. Então eles eram amigos íntimos. E após a morte de Polemon, foi o diretor da academia. Então Polemon faleceu e o Crates assumiu a academia de Platão. Na antiguidade ficou famoso ali um epigrama do poeta Antágoras sobre a amizade dos dois. Então sabia-se muito justamente sobre a questão da amizade do Crates ali com o Polemon. Todo mundo sabia que eles eram muito amigos, sabia dessa relação forte ali entre eles. E eu trouxe ali, digamos assim, esse fragmento ali desse epigrama do Antágoras, porque justamente quando o Crates faleceu, o Crates ele foi enterrado ali junto com o Polemon, tá? Então mesmo na morte ali eles permaneceram unidos, devido tanto ali ao tamanho do seu amor, da sua amizade, da sua intimidade. Então o Antágoras escreveu o seguinte: neste memorial, visitante que ora passa, foram sepultados Crates, temente aos deuses, e Polemon, homens de grande coração, unidos pela mente e pelos sentimentos. Palavras sagradas das suas bocas divinas foram lançadas, e a vida pura da sabedoria adornou-os para a divina eternidade, sempre persuadida pelos dogmas imutáveis. Então isso aí teria sido um pedaço ali do epigrama do Antágoras, justamente tratando-se dessa relação de amizade entre o Crates e o Polemon, tá? Então o Crates assumiu a academia após a morte do seu amigo ali, do seu Erastes, que foi o Polemon. E daí depois nós temos ali o último pensador, digamos assim, dessa antiga academia de Platão. A academia de Platão ela é dividida numa série de fases, tá? Então a gente vai falar da antiga academia, nós estamos tratando dela, vamos falar da média academia, vamos falar da média academia só na nossa aula de número 104. Estamos na aula de número 64, daqui a 40 aulas nós vamos falar sobre a média academia que está lá, digamos assim, bem perto ali do fim da filosofia antiga, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre ela, a gente vai comentar de novo sobre o Arcesilau. Hoje é para tratar só um pouquinho ali sobre ele, mas na aula de número 104 a gente vai aprofundar no pensamento dele.
tá? Então Arcesilau de Pitane teria nascido por volta de 316, falecido ali por volta de 241 a.C., né, e sucede a Crates na direção da escola. Ele muda a orientação da escola para o ceticismo. Então a escola de Platão ali, ela sofre uma série de mudanças conforme ali a direção vai mudando, né? Quem assume a escola vai mudando a orientação. Então já com Arcesilau ele muda a orientação da escola do pensamento de Platão para o ceticismo. O ceticismo é uma filosofia que nós vamos falar ali, que ela foi desenvolvida pelo Pirro, tá? E justamente o Arcesilau vai seguir essa orientação. Mas a gente não vai falar sobre o Arcesilau nessa aula, isso aqui é só para mostrar como que termina a Academia de Platão. A gente vai falar sobre isso na nossa aula de número 104, como eu falei para vocês, tá? E assim termina a história da antiga academia. Beleza? Então acho que é mais ou menos essa ideia. Hoje eu trouxe um pouquinho ali sobre alguns autores, né, que fizeram parte ali da Academia de Platão, o Polemon, o Crantor, o Crates e o Arcesilau, que vai mudar a orientação da escola de Platão, da Academia de Platão. Na próxima aula nós vamos falar ainda sobre dois autores muito importantes da Academia de Platão, que é o Heráclides e o Eudoxo, um famoso matemático que teria desenvolvido ali o método da exaustão. A gente já tratou um pouquinho sobre ele em algumas aulas anteriores, mas vai ter uma aula ali só sobre ele. Então por hoje é só, pessoal. Nos vemos aí no nosso próximo encontro.